Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Catuca a pessoa que está ao teu lado e fala assim: ih, lá vem chumbo. Ih, vai sobrar para mim hoje. Fala assim, vai sobrar para mim hoje. Lá vem chumbo. Tô brincando. Só notícia boa. Amém? Só boas novas. Amém? João capítulo 6, verso 1. Por favor. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E daí tirar as lições mais importantes para a nossa vida. Aqui tem lições importantes para a minha vida pessoal, individual, e para nós como igreja. Tem lições importantes. Tá legal? Importante vocês... Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Jesus queria descansar com os seus discípulos. Eles estavam muito atarefados, acordavam muito cedo, e visitando, e curando, e conversando, e falando. E ele foi meio que fazer um retiro. Quando ele chegou lá, numerosa multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou: opa, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Então Jesus disse: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que texto maravilhoso, né? Que texto, dá para você descobrir tanta coisa ali, tanta coisa fantástica. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, é que a gente pode chamar a atenção, é que esse texto está em todos os evangelhos, foi escrito para que nós possamos crer na manifestação do poder de Jesus. A Bíblia fala sobre isso, que o Evangelho foi escrito para que nós pudéssemos crer na manifestação do poder. Aqui havia 5.000 homens, naquela época só contavam os homens. Olha só, machista, né? Coisa machista. Né? Mas os historiadores acreditam que tinham quase 20.000 pessoas ali, principalmente pelo local que eles estavam. Quase 20.000 pessoas. É gente pra caramba, né? Então foi o milagre, o maior milagre de Jesus, foi o milagre mais público que Jesus fez. O milagre mais que repercutiu. Por quê? Porque tinha 20.000 pessoas ali. 20.000 pessoas. Não era um bom momento, não era um momento de paz, porque João Batista havia sido decapitado, e até porque Jesus estava cansado, né? Foi ali para dar um retiro, chegou lá uma multidão imensa lá, esperando por ele. Caramba,
Sabiam que ele estava chegando, saiu do barco. Pessoal, ele está indo para lá. Então correram. Provavelmente o pessoal de Decápolis estava lá. Pessoal que já conhecia um pouco de Jesus. E Jesus queria descansar, mas não conseguiu. Cada evangelho que fala desse milagre tem uma observação. Interessante isso. Cada milagre, Marcos, por exemplo, fala da cura dos enfermos. Mateus, perdão, fala da cura. Lucas dá mais ênfase ao ensino do reino. Marcos fala que é um versículo. Coloca, por favor, aí. Marcos 6,34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Segura um pouquinho. Só deixa o 34. Interessante isso, né? Essa é a marca de Jesus, compaixão. É a marca dele, compaixão. Ele viu a multidão, ele viu aquela multidão, falou assim, cara, né? Pessoas diferentes, pessoas certas, pessoas erradas, pessoas de todo tipo, de todas as famílias, de todas as tendências. Tinha todo mundo ali, todo mundo, um diferente do outro, diferentes histórias, mas ele teve compaixão. Sabe, eu acho que quando eu falo muito sobre quando Nicodemos pergunta para Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus responde, vos é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Vos é necessário nascer de novo. A gente não tem um aparelhinho aqui, um cintilômetro, radioatividade, para dizer, você nasceu de novo, nasceu de novo, esse aqui não, né? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Pelos frutos. Não é compaixão. Você tem compaixão do outro. Nós estamos aqui, estamos bem pra caramba, olha só que lugar maravilhoso, um louvor maravilhoso, né? Pastor, o pregador nem tanto, mas, né? Pelo menos se esforça, e, não, tem um abraço gostoso, mas, e o pessoal lá fora? E o nosso vizinho aqui, que reclama da gente? E agora? A gente tem que ter compaixão. Compaixão. Se você me vê dirigindo o carro, principalmente da linha amarela. Linha amarela por quê? Porque é aquele retão assim, tu vai, né? Você vai me ver falando sozinho. Não estou louco. Não estou maluco. Eu estou orando. Às vezes eu levanto a mão assim, ó, pô, aquele condomínio ali tem que ter gente, é muita gente, é muita gente, é muita gente, é muita gente, é muito carro, é muita gente, é muita gente, é muito prédio, é muita gente. Se você vê que tem gente, tem gente, tem gente. Senhor, alcança aquele povo. Vamos botar uma célula lá. Senhor, o tempo passa, o tempo voa. Jesus, quando desceu do barco, olhou e viu aquela multidão e teve compaixão. Esse povo não tem pastor. Esse povo está sem destino. Esse povo está sem propósito. Esse povo está perdido. Eles estão aqui porque querem milagre. Eles estão aqui, não tem destino, não tem. O que vai ser? Ai. Era tarde. Estava num deserto, eu estava num lugar, né, um lugar deserto, um horário já final do dia, e aí começa a nossa batalha. Jesus tem compaixão, vê as necessidades e fala assim, o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer agora? Chegou para um discípulo e falou assim, como é que a gente vai alimentar esse povo? Isso pegou até mal para o discípulo. Assim, quem eu? Eu? Quem eu vou alimentar esse povo? Como é que a gente vai alimentar esse povo?
Aí começa então a briga, né? Senhor, um fala assim, Senhor, Jesus pergunta, como é que a gente vai alimentar? Problema não é o que, aonde, problema é quanto. Só para alimentar esse povo são 200 denários. O cara fez economia. O cara são 200 denários, é muito dinheiro. Como é que a gente faz? Aí começa a briga. Eu vejo que quando Jesus desce do barco, vê aquele povo, começa a falar e vê que o povo está faminto, ele olha para as necessidades do povo. O grande desafio aqui, o povo tem necessidade, vamos suprir essas necessidades? Elas precisam ser supridas. Jesus ensinou, Jesus curou nessa viagem, está lá em Mateus. Jesus ensinou, está lá em Lucas. E em Marcos, João, Jesus alimentou com pão e peixe. Olha, quando eu vejo as multidões perto da gente, eu vejo que elas têm necessidades, muitas necessidades. Meus olhos olham e falam assim, caramba, tanta gente precisando de uma palavra, tanta gente precisando de uma oração. Compaixão. Tanta gente, é muita gente. Eu não tenho vergonha de levar um não. Não tenho vergonha, eu nunca tive. Fui vendedor de apartamento, vendi apartamento. Quantos não eu recebi na minha vida? Vendi prédio inteiro de apartamento, mas para você vender um prédio inteiro de apartamento, você tem que ganhar. Cada venda que você fazia era 10 não que você ganhava. Eu fiz isso. Por que eu não vou falar de Jesus, que é a coisa mais preciosa? Por que eu não vou falar de Jesus, que é eterno? Eterno. Por que eu vou falar de Jesus? Eu não estou vendendo sofá. Maravilhoso sofá. Para você sentar e ver uma televisão. Esse sofá. É um sofá que esquenta no frio, é um sofá que faz massagem para você, é um sofá que puxa assim, a sua perna fica estendida, você fica vendo o jogo de futebol do seu time, principalmente quando ele perde 3-0 para o outro. Aí você fica mais feliz na vida, entendeu? Então, nós estamos falando de vida eterna, de transformação. A segunda coisa que eu vejo é que Filipe pensou no dinheiro, falou assim, não temos recursos. Tudo que você se levanta para fazer, sempre tem um problema para resolver. Sempre. No seu trabalho. Igreja. Nós fizemos ontem um congresso de mulheres. Tinha muitos problemas para resolver, mas teve o congresso. Graças a Deus por isso. Foi maravilhoso. Então, quando você se levanta, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, no seu orçamento familiar, seja na sua vida de fé, sempre tem essa pergunta, mas a gente não tem dinheiro. Você acha que nós compramos esse terreno aqui com dinheiro? Esse terreninho? Não, foi com dinheiro não, foi com fé. Foi com fé. Foi com fé. Tinha que pagar dia 15. Aí eu já começava a mandar dinheiro pro cara dia 1º. Ia entrando o dinheirinho, eu ia mandando. Mandando o cara, manda. Dá um cala a boca dele, deixa ele ficar mais tranquilo. Vai depositando dinheiro na conta dele. Chegava no dia 15, não tinha o dinheiro todo. Mas tem dia 15, dia 30. Tem um milagre, vai ter milagre. Quantas vezes eu botei a mão na cabeça e falei, Francisco, quando você estava com a cabeça fazendo uma dívida dessa? É muito dinheiro. Aí eu ficava valente. Falei, Senhor, se nós não pagarmos a mensalidade... Foram 24 prestações, querido. 24 prestações. Aí eu falava assim, Senhor, se o Senhor... Aí eu já ficava assim, se o Senhor não pagar, seu nome vai para o Serasa. E vai pegar mal para o senhor. Acho melhor o senhor ajudar. Faz um milagre aí. Todo mês tinha milagre, gente.
que você tem na sua... A melhor moeda que você tem é a sua fé. É o maior capital que você tem, é a sua fé. Sabe, muitos sonhos que nós temos, porque não tem, não posso, não sei. Não posso, não sei, não tenho. Ué, fé. Você tem que ter uma perspectiva de que Deus está na tua frente. A única preocupação que você tem que ter é olhar para onde Deus aponta. Tem um ditado baiano que diz: aonde Deus aponta, Deus paga a conta. Onde que ele está apontando? Está apontando para lá? É. Está apontando para lá mesmo? É. Tem certeza? Tem. Ele vai pagar a conta. Ele vai dar os recursos. Ele vai fazer. Ele vai abrir o mar. Ele vai fazer um milagre. Mas para isso você tem que estar olhando para onde Deus está olhando. André falou assim. Felipe falou, não tem dinheiro, é 200 denários. É muita grana, Jesus. Não tem, não. Aí André fala assim, tem um garoto ali que tem 5 pães de cevada. Eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo disso lendo agora. Cevada, naquela época, é um pão de menor valor nutritivo. É um pão mais barato do que o pão de trigo. A cevada era mais usada para animais, mas eles faziam mesmo assim, faziam pães. Era um garoto, devia ser um garoto muito pobre, com 2 peixinhos salgados, 2 peixinhos no diminutivo, está escrito no diminutivo, porque eram pequenos, para misturar com pão e para fazer um sanduba, fazer um cala-boca. O cara não ficar reclamando, estômago não ficar roncando muito, né? É muito pouco. Jesus, e o próprio André que fala, Jesus fala assim, caramba, o André fala assim, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas é muito pouco. Até o próprio André deu a notícia, tem 5 pães, mas é muito pouco, não vai adiantar. Ele oferece uma saída, mas não acredita nela. Olha, Deus começa a agir na nossa limitação. Deus começa a agir na nossa limitação. Você olha para o teu prédio e fala assim, esse prédio aqui vai ser prédio só de gente convertida. Todo mundo convertido. Todo mundo convertido. Você reclama do teu vizinho que põe som alto, escuta funk, né? A moça chegou para mim e falou assim, pastor, mudou um cara para o meu prédio. Ele fuma maconha o dia inteiro, pastor. A fumaça sai do apartamento dele e entra debaixo da minha porta. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia. Que isso, pastor? A gente em casa já fica meio assim, meio aéreo. Está todo mundo... Ele em casa está todo mundo... O que eu faço? Chama a polícia. Eu falei, não, chama ele para a tua célula. Traz o cara para a tua célula para você falar de Jesus para ele, uai. O cara botou lá um rapaz que está precisando. Ele é simpático. É simpático. Chama ele e fala, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não vou chamar aqui, perguntar aqui para vocês quem já fumou maconha, quem já foi viciado naquela marihuana, porque vai ter muita gente levantando o braço aqui. Não, uns vão dizer assim, não, foi só um pouquinho. Jesus te libertou. Jesus te libertou. Jesus te salvou. Se Jesus fez diferença na sua vida, por que não vai fazer diferença na vida do seu vizinho? Não diga não posso, não diga não tenho, não diga não sei. Reconhece. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer e pedir ajuda. Eu não tenho, mas Jesus tem. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. A sua limitação esbarra no poder de Jesus. É quando Jesus faz o milagre. É quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E aí começa a atingir outra pessoa. Você tinha uma multidão faminta? Você tinha uma multidão faminta?
essa multidão estava desordenada, 20 mil homens. Jesus fala uma coisa: senta 50 e senta 100. Vai juntando o povo, em 50 e 100. Isso fala de organização. Organização. Às vezes a gente reclama um pouquinho. Mas por que tem que ser assim? Tem que ser assim porque tem que ser organizado. Né? De vez em quando a gente recebe as reclamações. Mas por que tem? Quem já fez aquela pergunta assim: pastor, por que tem que multiplicar a célula? É como se fosse um pecado, né? Tem que multiplicar a célula para ter ordem, para ter organização, para ter mais espaço para crescimento de liderança. Tem que multiplicar. Tudo na vida tem que ter ordem. A tua casa tem que ter ordem. A tua casa tem que ter ordem. A tua casa tem que ter as coisas certas, nos lugares certos. Não, lugar certo. Eu posso ser bagunçado. Minha esposa está vendo aqui. Com certeza ela vai fazer assim. Mas a minha bagunça é organizada. Tudo no seu devido lugar. Mas é assim. Tem que ser. Eu gosto muito dessa questão. Jesus separou em grupos de 50 e de 100. Agora você esbarra numa coisa maravilhosa, que é uma multiplicação generosa. Multiplicação generosa. Olha só. Quantos pães? 5. De cevada, hein? Quantos peixes? 2. Peixinho, 2. Deram na mão de Jesus. Quando Jesus multiplica, ele faz aquela multiplicação exagerada, grande. Tudo nas mãos de Jesus. Tenha consciência de uma coisa: o pouco nas mãos de Jesus multiplica. Mas tem que botar o pouco. Tem que suprir o pouco, tem que dar o pouco, tem que chegar ao pouco. Você pega o pouco que você tem, coloca nas mãos ungidas de Jesus, ele aumenta. O problema é que quando o pouco fica com você, o pouco vira pouco. Uns já disseram, vira nada, mas com o tempo gasta, né? Realmente. O pouco na sua mão vira nada. Por quê? Porque você gasta. Mas o pouco na mão de Jesus, vos é necessário nascer de novo. Aqui. Quando eu olho para isso, eu falo, cara. E uma coisa interessante, Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é dar graças, ele agradece. Obrigado, Senhor. Quando nós temos pouco, nós reclamamos. Quando nós temos pouco, nós duvidamos. Quando nós temos pouco, não damos valor. Quando nós temos pouco, nós murmuramos e dizemos, não tem jeito. Pega o teu pouco e agradece. Pega o teu pouco e seja grato. O milagre começa quando você é grato pelo aquilo que você tem. Olha só. A gente tira isso. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem horas que o pastor desce da cruz. Isso é um perigo. Porque ele desce da cruz, ele não está crucificado, ele pode falar coisa da carne. Cuidado, hein? Posso descer da cruz? A igreja está dividida. Uns disseram sim, outros disseram não. Sabe o que é? Eu vejo... Não, vou subir na cruz, vou ficar lá, crucificado. Tá. Mas eu vejo hoje em dia um espírito de reclamação. Espírito de reclamação. Tudo é pouco, tudo é ruim, tudo é mal. Não existe... Tudo é ruim, tudo é pouco, tudo é mal, tudo é pouco. Assim, Jesus pegou assim, Pai, obrigado. Obrigado. Porque agora vai manifestar a tua glória. Agora vai manifestar a tua glória. Obrigado, Senhor. Então, tem que haver em nós um coração grato. Gente, você acordou hoje de manhã? Pergunta. Difícil de responder. Você acordou respirando? Pessoal da televisão, eles aqui tem uns que não sabem. Houve aqui um certo... existe uma dúvida aqui no meio da plenária aqui. Vocês acordaram hoje respirando, sim ou não? Sim ou não? Vocês agradeceram por isso?
Acho que a gente acorda de manhã e fala, vai chover, não vai chover, tá frio, tá gelado, né? Tá isso, tá aquilo. Não, acorda de manhã, agradece a Deus, eu estou respirando. Perdi 2 grandes amigos meus, inclusive aqui da igreja, perdi 2 amigos meus na pandemia. Olha, isso, sabe, a gente tem que ter uma gratidão dentro da gente, mas uma gratidão palpável, palpável, não é uma gratidão assim, no culto que a bispa Ana pregou, ela falou sobre gratidão, eu agradeci tanto a Deus, escrevi até 3 letrinhas, mas e agora? Agradeça a Deus pelo teu esposo, agradeça a Deus pela tua esposa, agradeça a Deus pelos teus filhos, agradeça a Deus pelo teu trabalho, agradeça a Deus. É até incrível, mas eu falei assim, agradeça a Deus pela família que você teve, que não foi a melhor, que causou traumas, mas agradeça, porque eles geraram você. Agradeça a Deus. Gratidão. Se não tiver gratidão, meu irmão, a gratidão, ela azeita, ela traz óleo. Né? Tudo aquilo que a gente não pode fazer, Jesus pode fazer. Tudo aquilo que Jesus fez o milagre. Jesus pegou o pão, agradeceu o pão e ele fez o milagre. Mas interessante que quem é que pode me dar uma folha de papel aqui? Uma folha de papel. Uma folha de papel. Tem aí uma folha de papel? Pode ser isso aí, pode ser do dízimo, que é isso. Isso aqui é um pão. Jesus agradeceu e deu um pão. Agora vem um milagre. Ele fez assim, ó. Ele fez assim. Ele pegou o pão e fez assim, ó. E fez assim. Quando ele deu esse pedaço para esse grupo aqui, o pedaço cresceu. À medida que ele dividiu, multiplicou. Está entendendo? Aí o outro fez cortou. Quando ele entregou para o outro, cresceu. E foi assim por diante. Por isso que os pães foram multiplicados, os peixes foram multiplicados. À medida que eles repartiam. Fala assim, repartir. Fala repartir. Fala assim, tudo que eu reparto, cresce. Tudo que eu reparto, multiplica. Pão de... Ah, meu Deus. Jesus fez o milagre. Mas ele fez o milagre dividindo. Repartindo. Posso falar? Você reparte o teu tempo com outras pessoas? Ou só com você? Só eu e minha família. Só meu. Você reparte o seu tempo com outras pessoas? Você reparte a sua inteligência, você reparte a tua sabedoria, você reparte o teu dinheiro com outras pessoas? Você ajuda outras pessoas? E quanto mais você reparte, mais cresce. Quanto mais você reparte, mais você tem. Quanto mais você ensina, mais você aprende. À medida que as pessoas iam partindo o pão, quando entregavam para o outro, o pão multiplicou. O pão só cessou multiplicar quando todos ficaram... A Bíblia diz que todos ficaram saciados. Ou seja, a história fala pela primeira vez de um jantar rodízio. Comeram, rodízio, foi rodízio. Comeram pão, e come peixe, e come peixe. Não, mas um pedaço de peixe. Ah, me dá um pedaço de peixe, e come, pão, e come. O povo já estava saciado, aí, pum, parou. Aí, né, põe aquela fitinha vermelha assim, né, aquele, né, obrigado, não. Picanha, não, obrigado. Peixinho, não, obrigado. Pãozinho, não. Estou satisfeito. Ou seja, fartura. Eu desafio você a colocar o seu tempo, a sua força, a sua inteligência, a sua sabedoria nas mãos de Jesus, para Ele multiplicar. Para Ele multiplicar. Não adianta você ficar segurando. Não adianta. Quanto mais você segura, menos você tem.
quanto mais você segura, mais energia você gasta para ter o que tem. Mais força você gasta para ter o que tem. Por quê? Porque você segura. Compartilha aquilo que você tem. Aqui Jesus ensina uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, senta, e no verso lá de Marcos, ele diz assim, agora os discípulos distribuem. Está aqui o pão, toma aqui o pão, toma aqui o pedaço, toma aqui o pedaço, toma aqui o pedaço. Distribui para aquele grupo ali. Foram os discípulos que distribuíram. O milagre vai ser através da sua vida. A sua vida vai ser usada, vai ser instrumento para levar alimento para outros. Você recebe de Jesus e você dá. E você distribui, você compartilha. Você compartilha. Isso é tão fantástico, né? Mas quem levou o pão para aqueles que estavam assentados foram os discípulos. Eles levaram o quê? Levaram o pão. O pão de Deus é a palavra. O pão da vida é Jesus. Deus dá provisão, mas quem faz essa provisão se espalhar é a igreja. Quem faz essa unção espalhar é o povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? O pessoal de casa, o pessoal levantou a mão efusivamente, bateram palmas, gritaram. Quem aqui é povo de Deus? Povo animado, comunicativo, povo. Quem aqui é povo de Deus? Toma o pão. Pega aqui, Fernando. Vai cortando e vai dando para o povo comer. O pão vai multiplicar. Aqui. Quem aqui é povo de Deus? Está aqui o pão. Está aqui o pão. Está aqui o pão. Distribui. Está aqui o pão. Distribui. Está aqui o pão. Aqui é o alimento. Assim, às vezes você fala assim, nossa, eu vejo pelo WhatsApp, nossa, a palavra foi maravilhosa, que coisa, a palavra mexeu comigo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico perguntando, você distribuiu essa palavra? Está no YouTube. Liga para o Zé, fala assim, Zé, cara, eu fui na igreja hoje, o pastor lá deu uma palavra, cara, a bispa Ana deu uma palavra, nossa. Está aqui o link do YouTube, vai, assiste. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, vai falar de futebol. Fala de Jesus, gente. Fala da palavra, gente. Às vezes a gente está tão preocupado que o outro é diferente de nós. Eu me lembro de uma senhora da igreja que fez uma festa de aniversário. Eu fui na festa, uma festa de aniversário. Aí ela pegou 4 amigas, assim, 4 pessoas, carregou as amigas aqui. Bispo, são minhas amigas lá esqueci o nome do lugar. Lá de Bangu. Do ladinho de Bangu ali, me esqueci. É um nome francês. Não, tá. Lá de Bangu. Falei, que legal. Aí a minha irmãzinha falou assim, tudo estão numa religião mais errada do mundo. Não vou falar aqui. Não quero falar aqui. Nossa, elas estão perdidas, pastor. Como é que eu faço? As bichinhas tudo assim, ó. Olhando uma para o outro assim. Eu falei, que legal. Então vocês têm muita coisa para ensinar pra gente. Vamos trocar. Que legal. Eu quero saber. Me fala um pouquinho de vocês.
Deus não me chamou para levantar muro, Deus me chamou para fazer ponte. Deus me chamou para levar o pão. Eu não vou ficar discutindo. Ninguém quer ganhar dólar. Você quer ganhar dólar, Fernando? Mas tem que ser uma nota verdadeira, falsa não, né? Então, se eu te der uma nota verdadeira, você vai querer, não vai? Então, pronto. Nós temos a palavra de Deus, que é verdadeira. Eu não vou ficar preocupando em brigar, discutir, bater boca. Não, ele me falou assim, vai lá e distribui o pão. Vai lá, distribui o pão. Para quem? Para todo mundo. Para quem? Para quem? Todo mundo. Não é só para um. Só para quem é bonito? Não. Para quem é feio também. Eu tive um dentista que ele era ateu, à toa. Ele era terrível, terrível. Eu já contei a história dele aqui. Terrível, terrível, terrível. Ele era terrível. E quando ele soube que eu era crente, então... na sala de dentista dele, isso já tem muitos anos, gente. Foi lá em Goiânia, tem muitos anos. Na sala de coisa, tinha revista da Playboy, na sala. Aquelas revistas para o pessoal ler, tinha Playboy. Veio a cabeça do cara. E ele descobriu, porque quem me levou lá, contou para ele, ele é crente. Ele enchia minha boca, ele começava a falar, como é que é Jesus, não sei o quê, Jesus para cá, Jesus para lá. Ele assim, muito atencioso, muito, como é que é? Querendo saber e tal. Mas aí daqui a pouco enchia minha boca de algodão, né? E falou assim, agora quem vai falar sou eu. E falava, ó. Ele, ó, no meu ouvido. Aí, quem foi ser cliente dele? Minha amada, querida Ana Maria. Quando é mulher, é diferente. Esses caras aí tem tudo carência de mãe, né? Homem, mas mãe, o que a senhora acha? O jeitinho da Ana, né? O que a senhora acha e tal? Um dia ele contou para ela uma coisa. Olha só o que ele contou para ela. Ele falou assim, eu tenho uma empregada lá em casa que era louca de pedra. Louca de pedra quer dizer louca de tacar pedra. A mulher brigava com todo mundo. A mulher brigava com o porteiro. Cansou. Eu não mandava ela embora porque ela cuidava muito bem de mim. E não tinha problema nenhum, ela fazia tudo. Mas ela toda hora tinha um namorado diferente. Peguei ela, às vezes, soube que passou o final de semana bêbada, completamente embriagada. Ela brigava com o vizinho, brigava com o cara do supermercado, brigava. A mulher era doida. Agora, ele falando com a Ana, Dona Ana, aconteceu alguma coisa. Ela mudou. A Ana mudou. Ela agora ora. Ela lê a Bíblia. Ela escuta louvor o dia inteiro pelo rádio. Aí ele chegou assim, o que aconteceu? Me explica. Como é que alguém pode mudar assim? Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus. Alguém da igreja, alguém que somos nós, alguém que é povo de Deus, foi lá falar de Jesus para ela. E ela se converteu. Ele assim, como é que pode? Como é que pode? Eu já falei aqui, tem um ditado japonês que fala assim, rios e montanhas podem mudar, porque lá tem muito terremoto. Tem um terremoto, a montanha sai do lugar, o rio sai do lugar. Rios e montanhas podem mudar, mas o ser humano não muda. O ser humano muda. O ser humano muda. Caetano Veloso deu outro dia um testemunho na internet, dizendo assim, quem cuidou do meu filho foi uma garota, uma secretária que eu tinha, que
que falou de Jesus para ele. Ele é cristão até hoje. Filho do Caetano Veloso. Meu filho está na igreja até hoje. E eu fico feliz com isso, porque ele está bem pra caramba lá. A igreja somos nós. É nós que vamos distribuir o pão. É nós que vamos dar o pão. É nós que vamos dar o peixe. É você, sou eu. Tem mais alguma coisa aqui? Ele recolheu os pedaços que sobraram. Sobraram 12 cestos cheios. Os cestos naquela época eram muito grandes. É o cesto que desceu Paulo da prisão. Então era um cesto grande, 12 cestos cheios. Isso me diz o seguinte, que a nossa vida não pode ser uma vida de desperdício. Nossa vida não pode ser uma vida de desperdício. Muito pelo contrário. Teremos fartura sim, mas desperdício não. Para terminar, coloca aí João 6, 14, 15. Quando nós estamos numa campanha uns aos outros, eu pergunto para você, para quem que você vai levar essa palavra essa semana? Para quem você vai falar? Se tem grupo de WhatsApp, manda uma mensagem. Você tem um grupo de amigos da igreja, da família, manda um WhatsApp. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a Lúcia e a Ana se converteram na família dela, foi um horror. Aí depois foi a mãe, Dona Zizi, se converteu. Foi um horror. Por quê? Porque ninguém queria, era loucura. A Ana é universitária, a Ana é professora da faculdade. Como é que vai se converter? Né? Ainda mais com o Robson. Né? E aquele... Hoje, os sobrinhos, os filhos dos irmãos, são pastores. São homens e mulheres de Deus. De vez em quando a gente recebe, fulano de tal se converteu, fulano de tal está na igreja. Por quê? Porque lá atrás nós semeamos. Lá atrás nós distribuímos a palavra, distribuímos amor, alimento. Lá atrás. Lá atrás. Mas quem foi? O povo de Deus. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, e disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles queriam fazer de Jesus o rei. Eles queriam fazer o Jesus o político que fosse salvado de Roma. Tinha uma expectativa. Presta atenção, expectativas são muito fortes. Por quê? Eu tenho uma expectativa em relação a uma determinada situação. Eu tenho uma expectativa em relação à minha esposa, que muitas vezes ela não vai, vamos dizer assim, 100% retribuir. Mas é minha esposa. Mas é meu marido. Aqui eles tinham uma expectativa. Quando multiplicou o pão, nossa, nós vamos agora para Jerusalém e vai ser bom, porque nós vamos, nossa, vai ser muito bom. Sabe o que vai acontecer? Poxa vida, nós vamos colocar Jesus como rei de Israel e vamos peitar Roma. Mas não era isso. Jesus não veio para isso. A expectativa do povo é diferente da expectativa do reino de Deus. Isso acontece aqui entre nós. Nós temos uma expectativa, muitas vezes, diferente da que Jesus veio. Isso precisa ser corrigido. Jesus... Nós falamos de um Jesus o tempo todo, que faz milagre, que cura doenças, que dá prosperidade, dá bens materiais, dá conforto. Mas Jesus não é só isso. Nós falamos de um Jesus que cura, um Jesus que faz milagres, que dá prosperidade, um Jesus que cura doenças, um Jesus que dá bens materiais, que dá conforto. Mas não é só isso. Não é só isso. Quando eu me converti,
aconteceu um negocinho muito interessante. Eu me converti, eu era professor de matemática. Professor de matemática, ganhava dinheiro pra caramba naquela época, muito dinheiro. Aí eu me converti, um tempo depois eu comecei a dar dízimo. Gente, mas sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro. Aí depois eu fui descobrir, claro que sobrava. Antes eu pegava todo o meu dinheiro e gastava tudo. Agora eu não gasto. Me converti. Meus valores mudaram. Antes eu gastava dinheiro com isso. Agora eu não gasto. Toda vez que você chega perto de Jesus, sempre tem prosperidade. Sempre tem cura. Sempre tem milagre. Sempre tem prosperidade. Sempre tem. Mas Jesus não veio ao mundo só para isso. Entendeu? Jesus não veio ao mundo só para isso. Jesus disse, eu sou o pão da vida, quem vem ao Pai jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Queriam um Jesus político, não viram que Jesus veio implantar o reino de Deus. Tem gente que quer os milagres de Jesus, mas não quer o Jesus dos milagres. Pensa. Tem gente que quer os milagres de Jesus, mas não quer o Jesus dos milagres. Tem gente que quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Coloca aí, rapidinho, João 6:66. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitas pessoas que andaram com Jesus andaram por necessidades. Quando viram as suas necessidades supridas, e Jesus mostrou que deveria haver um compromisso, Jesus mostrou que deveria haver uma transformação, Jesus mostrou que haveria um preço a ser pago. Porque ser cristão, você paga um preço. Presta atenção. Eu creio em milagres. Eu oro por milagres. Eu estou orando pela tanta gente. Milagres. Não está errado isso não está errado. Está errado a gente só perceber isso, só enxergar isso. Jesus não veio só para isso. Jesus veio para mudança. Não podemos olhar para Jesus, não podemos olhar para as mãos de Jesus somente. O que ele vai me dar? Às vezes a gente olha só para as mãos, o que ele vai me dar? Eu me lembro que eu viajava muito, eu construí um prédio em Maceió. Então eu ia lá uma vez por mês, uma vez por 45 dias, eu ia ficar lá uma semana. Eu sempre voltava com um presente para dar para as crianças. Sempre. Então, quando o papai chegava, eles ficavam olhando para a minha mala, olhando para a minha mão. Papai, o que você trouxe para nós? Nós temos que olhar para os olhos de Jesus. Não é só para as mãos. Você que é pai, você quer o melhor do seu filho. Você não se furta a dar o melhor. Você se sacrifica pelo seu filho, pela sua filha. Você se sacrifica. Não é problema, isso está errado, está certo. Mas você vai ter o melhor de Jesus. Mas você precisa olhar para Ele. Senhor, eu quero ser transformado pelo Teu amor. Senhor, eu quero ser aquele que distribui o pão, uns aos outros. Jesus precisou dos discípulos para que eles pudessem distribuir o pão. Você é o discípulo que vai distribuir o pão para as pessoas que estão perto de você, ao seu redor. Sabe o que é isso? Propósito. Olhando para onde Deus está olhando. Olhando para onde Deus está apontando.
Se eu pudesse me dividir, né? Se eu pudesse sair com vocês e falar, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Mas não posso. Eu posso orar por você, para que você se torne aquele que vai levar a palavra de Deus uns aos outros. Com a sua vida, com a sua oração. Que você seja um distribuidor da palavra. Quando o pastor é tomado por uma palavra, por uma convicção, como eu estou agora, está difícil de terminar. Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Que eu ainda tenho que fazer almoço, né, gente? Quem faz almoço domingo sou eu. Fecha seus olhos uns aos outros. Quem vai levar a palavra de Deus? Uns aos outros. Quem vai levar a palavra de Deus? Uns aos outros. Quem vai levar a palavra de Deus? Uns aos outros. Quem vai levar a palavra de Deus? Eu, povo de Deus. Quem vai levar a palavra de Deus? Eu. Eu não posso. Coloca o pouquinho que você tem na mão dele, ele vai multiplicar. Eu não sei. Coloca o pouquinho que você tem nas mãos de Deus, ele vai multiplicar. Eu não tenho. Coloca o pouquinho que você tem nas mãos de Deus, ele vai multiplicar. Vamos louvar a Deus. Até transbordar. Tu és o pão do céu. Enche-me. Pega as suas mãos essa manhã e declare isso a Ele. Tu és o pão. Tu és o pão do céu. O Deus Emmanuel. Enche-me. Enche-me de ti.
Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu. Só tu. Pai, eu quero pedir, Senhor, que nós tira de nós todo o espírito de reclamação, murmuração. Coloque em nós um espírito de gratidão, Senhor. Pai, nós vamos olhar para os poucos pães e poucos peixes. Nós vamos olhar para Ti. Te entregar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos tirar da mesmice, da limitação. O Senhor vai nos tirar e vai nos dar abundância, vida. O Senhor vai nos dar propósito. O Senhor vai nos dar ânimo. O Senhor vai tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para fora, para a multidão e ver que nós podemos alimentar a multidão. Nós podemos alimentar a multidão. Por quê? Porque nós temos a palavra de vida eterna. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Ide. Pregar o Evangelho. Ore com as pessoas. Ore com os enfermos. Ore com aqueles que estão passando momentos difíceis. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo te dá autoridade para fazer isso. Você tem autoridade para tocar nos enfermos, tocar nos desesperados, nos dos sem esperança. Você vai tocar neles e eles terão a tua visitação, Senhor. A tua visitação, a tua visitação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, amor, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz. Paz é importante. Paz com Deus. Paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Invisível. Por quê? Porque você está debaixo do sangue de Jesus. Você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não ouvi não, como é que vai ser a sua colheita? E o devocional? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu te abençoo.